Bom dia. Antes de mais, agradecer a vossa presença e agradecer também a presença do nosso líder parlamentar, o professor Joaquim Miranda Sarmento, do vice-presidente Miguel Pinto Luz, que, como sabem, acompanha e superintende a área da saúde na Comissão Permanente do Partido, e do Dr. Nuno Freitas, que é o nosso coordenador no Conselho Estratégico Nacional da área da saúde. Queria transmitir-vos que o PSD reuniu hoje a sua Comissão Política Permanente com uma agenda e um foco direcionados para os problemas do Serviço Nacional de Saúde e, mais importante ainda, focado em encontrar soluções e caminhos que Portugal deve trilhar para dar aos portugueses a saúde que eles ambicionam e merecem. É nosso entendimento que o estado a que o Governo deixou chegar a saúde é inaceitável e tem mesmo de ser invertido. O Serviço Nacional de Saúde, durante muitos anos, foi um pilar fundamental do Estado Social, mas, neste momento, entrou em ruptura. O Serviço Nacional de Saúde tem problemas estruturais graves que o Governo, nos últimos anos, não tem querido nem sabido enfrentar e ultrapassar. E o PSD não pode conformar-se com este estado de coisas. O PSD não pode conformar-se que, em Portugal, mais de 1.700.000 portugueses não tenham médico de família. Não nos podemos conformar com atrasos que chegam a atingir 3 anos para que se realizem consultas no Serviço Nacional de Saúde ou cirurgias. Não nos podemos conformar com a rotina, o hábito de, em Portugal, haver serviços de urgência fechados e de haver falta de medicamentos nas farmácias. Como social-democratas que somos, não podemos ignorar a tremenda injustiça em que se instalou o acesso à saúde no nosso país. Hoje, em Portugal, quem tem recursos financeiros consegue aceder aos serviços de saúde que pretende. Quem não tem recursos financeiros fica à porta dos centros de saúde ou dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Isto não é justiça social. Este não é o Estado Social que nós defendemos. E por tudo isso, o PSD não pode, nem vai ficar, nem está de braços cruzados. Nós não queremos apenas registar os problemas e bloqueios que hoje os serviços de saúde em Portugal enfrentam. Nós sabemos que é preciso encontrar soluções, caminhos alternativos, que é preciso consensualizar posições dentro de todos os agentes. Sem taticismos, com seriedade, com capacidade de assumir propostas, de as debater, de mostrar abertura para, com todos estes agentes, poder lograr alcançar as soluções que melhor podem preencher as lacunas que hoje o Serviço Nacional de Saúde vive em Portugal. De resto, o PSD esteve sempre nessa discussão, desde o início, desde 1979. A nossa ambição é do tamanho do nosso compromisso com Portugal e com os portugueses. Olhando para aqueles que nos rodeiam, olhando para a nossa geração, olhando para os nossos filhos, olhando para os nossos netos, que o mesmo é dizer olhando para o futuro. Cuidar daqueles que cá estão hoje, daqueles que já estão numa fase mais adiantada da vida, mas olhar também para aqueles que virão a seguir a nós. A nossa ambição é colocar Portugal nos países mais desenvolvidos da OCDE no que diz respeito aos indicadores de saúde. Para nós é importante que Portugal assuma como desígnio, como objetivo, estar entre os 15 até 2030 e entre os 10 até 2040 países que apresentam melhores indicadores a nível mundial, e há condições, há know-how, há pessoas para podermos cumprir este objetivo. E para isso, em primeiro lugar, é necessário que se faça um corte radical com a visão estatizante e centralista com que o Governo Socialista tem gerido o Serviço Nacional de Saúde e que o tem conduzido para o caos em que ele se encontra. De resto, caos esse que fica muito bem patente com a contestação, com a instabilidade, com a desmotivação de todos os profissionais de saúde. Em segundo lugar,
propomos e apresentamos um conjunto coerente de estratégias que concorram neste sentido. Termos serviços de saúde com rosto humano, efetivamente focados nos problemas das pessoas e das famílias em todas as fases do seu ciclo de vida. Em segundo lugar, serviços de proximidade, que fomentem ativamente a responsabilidade e a liberdade individual de cada cidadão nas suas opções para que possa ter um máximo de anos sem doença. É, de resto, esse um dos indicadores de saúde que nós almejamos alcançar como estando entre os melhores desempenhos do mundo. Depois, em terceiro lugar, ter serviços de saúde competitivos entre os diversos setores, público, social e privado. Competitivos, mas articulados, para garantir valor de saúde a cada indivíduo, a cada pessoa. E, sobretudo, para garantir equidade no acesso, no tempo certo, aos cuidados de saúde em todo o território nacional. Dou um exemplo muito particular da necessidade de termos essa equidade, essa proximidade, essa capacidade de servir as pessoas, por exemplo, no tratamento das doenças oncológicas. Propomos, por isto, uma agenda mobilizadora para a saúde, numa primeira fase cumprindo objetivos até 2030 e numa segunda fase cumprindo objetivos até 2040. Temos a noção que estes problemas estratégicos e estruturais não se resolvem nem num ano, nem numa legislatura. Desejamos envolver os cidadãos e as associações, as ordens profissionais e os sindicatos, as fundações e as sociedades científicas, todos os intervenientes públicos, privados e sociais, na discussão de um intenso e construtivo programa de mudança na saúde portuguesa. Avançamos com um documento estratégico que vos distribuímos, no qual elencamos 5 eixos estratégicos, 25 propostas e mais de 90 medidas e ações concretas que visam mudar a saúde em Portugal. São, nesta altura, contributos para a discussão. Nós não estamos em campanha eleitoral, nós não estamos a discutir programas eleitorais, nós estamos a discutir estratégias que visam construir políticas eficientes ao serviço das pessoas. Este nosso trabalho de interação com a sociedade portuguesa, nele se incluindo também os partidos políticos, naturalmente, vive hoje uma nova etapa. Nós, com esta apresentação deste nosso desígnio e deste nosso programa, queremos trazer o Serviço Nacional de Saúde para o centro da preocupação política e da boa decisão política. Queremos dizer-vos que olhamos para as soluções que aqui apresentamos sem nenhuma, eu vou repetir isto com muita ênfase, sem nenhuma preocupação ideológica, sem nenhum dogma ideológico. A ideologia não cura as pessoas. Quem cura as pessoas são os profissionais de saúde, são as instalações de saúde, são os medicamentos, é toda a inovação que nós conseguirmos trazer à política de saúde. É por isso que nós, neste programa, privilegiamos o acesso e a qualidade do serviço que é prestado às pessoas, com novas organizações, com um tratamento muito focado nas pessoas, seja ao nível dos cuidados de saúde primários, seja ao nível dos cuidados de saúde continuados e paliativos. Para nós, a dignidade no fim da vida não é negociável. Pessoas que trabalharam toda a vida, que contribuíram tanto para este país, não podem ficar esquecidas nos hospitais. Precisam de cuidados específicos, bem como de hospitais, e como os hospitais precisam também de mais camas. Só para termos uma ideia, hoje temos 3.000 doentes em hospitais, com alta atribuída, mas que não podem sair porque não têm na retaguarda os tais cuidados continuados e paliativos que eram necessários para os acolher. Que Estado é este
a que estado é que chegou a saúde em Portugal. Queremos também uma medicina próxima que possa apostar nos modelos de unidade de saúde familiar que a lei já prevê, nomeadamente o modelo B e, nomeadamente, o modelo C, que ainda não foi regulamentado. Neste particular da medicina familiar, faz muita confusão que o governo do Partido Socialista esteja a demorar tantos anos para compreender não só os incentivos que é necessário dar aos profissionais de saúde, como também as sinergias que se podem tirar da capacidade instalada do setor privado e do setor social. Bem sei, ainda hoje de manhã ouvi o Sr. Ministro da Saúde dizer que nas palavras não tem nada contra esta interação. Mas aquilo que aconteceu em Portugal nos últimos anos foi que esta porta esteve fechada precisamente porque o Governo fez da ideologia a trave mestra da sua política de saúde. Queria terminar transmitindo-vos que esta semana vamos percorrer o país de norte a sul, vamos visitar unidades de saúde que nós sabemos têm dificuldades, mas vamos também ouvir todos os profissionais das ordens da área da saúde e vamos também visitar alguns casos de sucesso, de investimentos que estão a ser bem realizados. Não temos uma visão catastrofista, não queremos apenas alertar o país para aquilo que está mal. Também queremos sensibilizar o país para a capacidade que temos de poder gerar também na área da saúde uma conjuntura favorável ao investimento, favorável à inovação e, por via disso, com a integração de todos os setores, de todos os profissionais, da academia, da investigação, conseguirmos ter um Serviço Nacional de Saúde que cumpra o desígnio para o qual foi criado: dar acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde de forma universal e generalizada. Estamos, pois, a dar hoje o pontapé de saída nesta convocatória que fazemos ao país, que fazemos aos agentes da saúde e que fazemos também aos políticos e ao Governo de Portugal. Estou à vossa disposição. Está a propor, o PSD está a propor que as câmaras municipais paguem incentivos aos médicos, no caso de estarem deslocados. E depois, como pensa financiar cuidados paliativos, a formação em cuidados paliativos pediátricos? Porque é uma especialidade que não existe. Bom, em primeiro lugar, dentro desta estratégia de promoção de uma política de saúde que esteja ao serviço dos cidadãos, nós devemos contar com a contribuição de todos os agentes. Como, aliás, de alguma maneira já se vai fazendo, e em particular com a ajuda das autarquias locais. O caso do acesso à medicina familiar, hoje, em vários concelhos deste país, onde não há capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, encontra precisamente essa resposta na sinergia que é capaz de ser formada com, nomeadamente, o setor social e com as autarquias locais. O que nos parece é que nós devemos aproveitar precisamente a capacidade, incluindo a capacidade financeira que alguns municípios têm, para poder alocar aos cuidados de saúde, precisamente para, através dela, colocar no sistema os instrumentos para podermos servir os cidadãos sem nenhum tipo de problema ideológico, nem sequer político-administrativo. A questão dos cuidados paliativos é transversal. Eu não diria que o caso da pediatria seja diferente de todas as outras especialidades. Neste momento, em Portugal, nós temos uma rede de cuidados paliativos que tarda em ser concretizada e em estar ao serviço das pessoas. E aquilo que está a acontecer, como disse há pouco, é que muita gente que está nos hospitais e que tem alta hospitalar, depois não tem os equipamentos de retaguarda para poder prosseguir
o seu tratamento, seja ao nível dos cuidados continuados, seja ao nível dos cuidados paliativos. O Estado tem de fazer esse investimento. Nós não estamos aqui a quantificar investimentos, nós estamos aqui a determinar princípios de orientação política. E, naturalmente, eles depois têm que ser realistas, por isso é que nós temos a consciência de que isto não se executa de um ano para o outro. Nós temos duas datas na nossa política e na nossa estratégia, uma intercalar, 2030, e uma cujo objetivo é 2040, é estarmos entre os 10 países do mundo com melhores indicadores na área da saúde. Falou em propostas para 2026, mas a maior parte das propostas são apenas a partir de 2030. Ou seja, o PSD, se vencer as próximas legislativas, quais são as medidas então para a próxima legislatura? Não, creio que não há essa lógica de haver medidas só para 2030. O que há é uma estratégia que tem duas datas, uma intercalar, 2030, e uma, vou chamar-lhe final, do ponto de vista estratégico. Evidentemente que não há, o mundo não vai acabar, nem o país vai acabar, nem o Serviço Nacional de Saúde e a saúde dos portugueses vai acabar em 2040. Mas nós temos de ter objetivos. Nós temos de ter objetivos intercalares para os próximos anos e temos de ter objetivos que sejam a grande ambição do país. E nós achamos que até 2040 nós podemos ter em Portugal um sistema de saúde que, nos rankings internacionais, apareça como um dos 10 melhores do mundo nos indicadores e não como acontece hoje, em que nós estamos abaixo, nomeadamente, da média dos indicadores da OCDE. Eu repito a ideia é esta. Nós não vamos conseguir fazer uma revolução num ano no Serviço Nacional de Saúde. Nós vamos conseguir implementar medidas e estratégias que desenhem uma execução que possa produzir resultados a médio prazo. Não vimos para aqui fazer demagogia, nem vimos para aqui apresentar ilusões que não são depois capazes de se materializar, porque isso é o pior serviço que nós podemos fazer às pessoas. É criar-lhes uma expectativa que sai gorada. Para isso já basta aquilo que aconteceu nos últimos anos. Reparem bem, nós hoje temos 1.700.000 portugueses que não têm médico de família, mas esse 1.700.000 portugueses ouviu do atual Primeiro-Ministro a garantia de que iam ter um médico de família. Isto foi um péssimo serviço, não só prestado à política, ao governo, à capacidade do poder executivo, mas, sobretudo, à confiança que as pessoas, que os portugueses, que as famílias portuguesas podem ter nos poderes públicos. Eu queria fazer uma pergunta relacionada com a saúde, mas neste caso um tema da atualidade sobre o Hospital de Santa Maria. Qual é a posição do PSD sobre a solução encontrada para aqueles serviços, nomeadamente o reencaminhamento de grávidas para serviços privados? E queria fazer também uma questão à margem do tema desta conferência de imprensa, que tem que ver com um ano da sua liderança à frente do PSD. Queria saber como é que classifica esse ano, se foi um ano de ganho ou um ano perdido, e queria também perceber se acha que este ano foi mais difícil, nomeadamente tendo em conta as sondagens que o PSD tem tido, porque se focou em consolidar a alternativa que tem sido muitas vezes acusada de não conseguir suster. Primeira questão, o recurso do Serviço Nacional de Saúde à capacidade instalada no setor social e no setor privado para garantir o acesso a cuidados de saúde, no caso da obstetrícia, mas pode ser de outras especialidades, é um caminho correto, que o PSD defende há muitos anos e que eu pessoalmente defendi sempre. O que eu lamento é que só quando há uma voragem enorme da realidade, o Governo e os seus membros acordem para essa inevitabilidade. Eu registro que o Sr. Ministro da Saúde cada vez mais se aproxima do discurso político do PSD. Aliás, até registro que ele hoje tem encetado também um programa de saúde aberto, sabendo que nós íamos dedicar esta semana precisamente a visitar equipamentos de saúde. São tudo bons sinais da atenção que o Governo dá ao PSD, às suas propostas e à sua ação política. Não convivemos muitíssimo bem com isso. O que eu lamento é que nos últimos anos em Portugal nós tínhamos perdido demasiado tempo com uma luta política que é altamente demagógica, incorreta e inconsequente em querer colocar o Serviço Nacional de Saúde contra o setor social e o setor privado da saúde em Portugal, quando eles são complementares. E eu já agora aproveito a sua questão
para vos, enfim, incitar a poderem perguntar ao Sr. Ministro da Saúde se ele está de acordo com esta visão complementar dos 3 setores, público, social e privado. Porque ao mesmo tempo em que nós fomos atacados, vilipendiados na praça pública, querer levantar o fantasma de que nós defendemos a privatização da saúde e outras coisas que tal, ao mesmo tempo em que o Partido Socialista e os partidos que o apoiavam no governo foi fazendo isso, cada vez mais portugueses viram as portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde fechadas e foram conduzidos para a saúde privada. Nunca hoje, como hoje em Portugal, houve tanta gente a pagar seguros de saúde. São quase 3,5 milhões de portugueses, a que se somam os mais de 1 milhão que têm ADSE e mais outros subsistemas de apoio na área da saúde. Eu tenho dito e repito, o negócio da saúde privada em Portugal tem florescido muito à conta das políticas socialistas que dizem uma coisa, mas fazem outra. Relativamente à sua segunda questão, eu não queria hoje, nesta conferência de imprensa, conduzir a minha intervenção para aí, mas deixe-me dizer-lhe apenas que é verdade, hoje dá-se a circunstância de ter passado 1 ano que eu adquiri a plenitude do exercício da função como Presidente do PSD e que a minha equipa foi eleita no Congresso para um mandato de 2 anos. Estamos muito, muito satisfeitos com aquilo que fizemos, mas queremos fazer muito mais no caminho que prometemos de ressurgimento de um PSD pujante, enérgico, mobilizado, mobilizador, para dar a Portugal uma nova maioria e um novo governo. Este primeiro ano inscreveu-se nessa estratégia e os que se seguem, se tivermos capacidade para isso, vão levar à execução plena exatamente a mesma. Uma das medidas, das propostas do PSD é em relação às unidades de saúde familiar passarem para o tipo B. Mas essa é uma proposta que já está em marcha pelo Governo. Pergunto quais são os números do PSD. E, com uma questão à margem, aproveitando que tem o líder parlamentar ao seu lado, existe alguma tensão entre os deputados e o líder parlamentar do PSD? Pergunto-lhe se essa tensão deixa a direção do partido preocupada e se Miranda Sarmento pode ter o lugar em risco. E já agora se confirma que vai estar na próxima reunião do grupo parlamentar. São perguntas em catadupa. Eu estarei na próxima reunião do grupo parlamentar, ao lado do grupo parlamentar como sempre estivemos e sobretudo ao lado do seu líder que tem feito um trabalho excepcional à frente da bancada, concretizando aqueles que são os desafios que nós temos pela frente de sermos uma oposição responsável, uma oposição consistente, uma oposição serena, firme e dedicada ao objetivo de governar Portugal. Quanto às unidades de saúde familiar, nós defendemos efetivamente que se possa generalizar a constituição de unidades de saúde familiar de tipo B, mas também defendemos que se deve regulamentar as de tipo C para que elas possam ser implementadas nos locais em que for adequado. Muito obrigado a todos. Bom trabalho. À margem desta conferência de imprensa. Hoje, mais um governante falou sobre o novo aeroporto e pediu, por assim dizer, ao PSD que se envolva na defesa de Santarém como uma nova localização. Pergunto-lhe se faz parte dos seus planos envolver-se nesta discussão e, segundo, como é que vê mais um membro do governo a falar sobre esta nova localização. Obrigada. Eu percebo a vossa curiosidade e sei que isso tem uma consequência. É que eu, se falar desses temas, depois não vou poder centrar a nossa mensagem no foco que aqui nos trouxe. Não leva a mal. Eu responderei a essa pergunta, mas não agora. Eu queria só aproveitar para perguntar, ontem voltou a ser falado do nome do Moreira para possível candidato. Eu responderei a essas perguntas noutra ocasião, percebo a vossa curiosidade e o vosso trabalho, mas não é esse hoje o objetivo desta conferência de imprensa. Obrigado, bom trabalho.